O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar essa leitura conosco. Diz a palavra do Senhor, capítulo 19, Lucas, capítulo 19, verso 41 ao 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, verso 44, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Pai, nos colocamos diante do Senhor, clamamos a Ti, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor, porque sabemos, ó Pai, o quanto somos necessitados, o quanto é fácil, ó Deus, nos acomodar a uma vida religiosa. Mas, Senhor, nós clamamos a Ti que o nosso coração seja aquecido, fortalecido, encorajado, e as nossas vidas, ó Pai, possa ser transformada. E nós possamos, ó Pai, dar o nosso melhor para a glória do Teu nome. É o que nós clamamos a Ti nessa manhã, porque sabemos, ó Pai, que foi por esse motivo que o Senhor nos convocou, para que nós sejamos, ó Pai, o sal da terra, a luz deste mundo. Ó Deus, nos ajuda a cumprir essa missão que o Senhor nos deu. Sabemos que nada podemos fazer de nós mesmos, mas em Ti tudo é possível. Por isso, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, nos colocamos aqui e clamamos a Ti. Amém. Queridos irmãos, diante desse texto que está agora aos nossos olhos, o Senhor Jesus aqui, Ele chorou. Dá para entender esse choro de Jesus como algo muito forte. Não foi apenas lágrimas, foi um choro profundo, uma dor profunda no coração do nosso Mestre. Ele está profundamente triste nesse exato momento. Jesus chorou, e as Escrituras nos mostram 3 vezes onde Jesus chora. Jesus chorou no sepultamento ali do seu amigo Lázaro, onde ele já estava sepultado, e quando ele chega com as suas irmãs, ele compadece, ele sente a dor daquela família. E ali ele compartilha aquele momento, abrindo seu coração, seus olhos lacrimejam, e ele compartilha ali o seu sentimento. Jesus tinha esse sentimento. Ele compartilhava desse momento com as pessoas que estavam à sua volta. Jesus, nesse exato momento desse texto que nós lemos, Jesus também chora. E ele chora justamente porque ele está vendo não o que está acontecendo naquele exato momento, mas a visão de Jesus é profética. Ele está vendo lá na frente algo que iria acontecer com Israel. Também Jesus chora no Getsêmani, quando ele está ali recebendo, tomando o cálice que era devido a mim e a vocês, a todos nós, todas as pessoas. E Jesus ali toma, gota por gota, o preço dos nossos pecados. Então, amados, Jesus aqui chora, e chora pelo sofrimento que haveria de vir aquelas pessoas que estavam ali, e outras más que ainda iriam entrar naquela história, porque é um período de cerca de 70 anos, que está ali na visão do Senhor Jesus. E Jesus está diante desse momento chorando copiosamente. A dor de Jesus,
diante desse sofrimento. Eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de ler uma coleção chamada História dos Hebreus, onde o historiador Flávio Joséfo, ele compartilha alguns dos sofrimentos que aquele povo passou quando foi cercado, quando estava sitiado, quando o que Jesus estava vendo lá no futuro estava acontecendo no meio daquele povo. Eu acredito que quem derrotou Jerusalém não foi Tito, mas foi o próprio povo de Jerusalém. Foi as pessoas, estavam divididas, havia 3 partidos no templo, guerra constante, há relatos históricos que o povo brigava entre si. O povo queimava o sustento uns dos outros. As pessoas clamavam para que Roma entrasse, invadisse e libertasse elas daquele cativeiro, porque elas estavam cativas dentro da sua própria casa. Eles estavam sitiados pelos romanos, eles estavam em constante guerra, porém, a guerra que mais afligia o povo era a guerra interna. O povo estava se combatendo, o povo se matava, o povo destruía os recursos que Deus lhe dava, ao ponto de chegar à falta de recurso, à escassez, onde as pessoas viraram canibais. Pessoas comiam crianças, de tamanha necessidade que ali estava. Essa é a situação que Jesus está contemplando naquele momento, por isso que ele chora, porque estava oculto aos olhos do povo, mas estava bem aberto aos olhos do Senhor Jesus. Ele estava olhando e vendo tudo isso. E tudo por conta de quê, meus irmãos? Por conta do pecado, de não conhecer a visitação do nosso Deus. Naquele tempo, e infelizmente, hoje, ainda nos nossos dias, há muitas pessoas religiosas. Há muitas pessoas religiosas que se orgulham em possuir conhecimento, detalhes da lei de Deus. Pessoas que falam muito bem, mas que não conhecem intimamente, verdadeiramente, o Senhor Jesus. Há muitas pessoas que assim vivem de forma religiosa, sem o conhecimento verdadeiro de Deus. Ao ponto de, em Mateus capítulo 22, 29, o Senhor Jesus dizer: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque eles conheciam de falar, mas não conheciam de viver. Então são muitas pessoas que se encontravam naquela época e se encontram hoje, simpatizantes à obra de Deus, que participam, assim, de eventos, estão envolvidos em eventos, mas não estão com o coração voltado para o Senhor. Fazem por fazer, sem o conhecimento dessa verdade. Pessoas que rejeitam o conhecimento de Deus, que testifica o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador, no qual nós devemos seguir os seus passos, no qual nós devemos colocar a nossa vida com o desejo de aprender, não da religião, mas aprender de Cristo, aprender do Senhor, da sua palavra, porque Cristo é a revelação suprema do nosso Deus. Cristo é a revelação suprema do nosso Senhor. E pessoas que não conhecem a Cristo, que desejam segui-lo, só conhecem para ouvir, de falar, só para falar para as pessoas, mas não vivem o Evangelho. Tiago, capítulo 1, 20, diz: pessoas que são assim, falam, mas não praticam, vivem no engano e perdem a oportunidade de relacionar-se com o seu Deus. Há algo mais importante, amados, do que você se relacionar com o seu Deus? Há algo mais importante para nós do que estar em comunhão com o nosso Deus? Não só quando estamos num ambiente
do culto, mas na nossa casa, no nosso trabalho, em tudo que nós fazemos. Sejamos nós instrumentos na mão do Senhor para a glória dele. Amados, eu espero de todo o meu coração que essa realidade que esse povo estava vivendo não seja a nossa realidade nos nossos dias. Eu espero de todo o meu coração que nós estejamos vivendo um evangelho puro, simples, um evangelho onde nós vivemos para a glória de Deus, onde nós nos colocamos à disposição do nosso Deus para fazer a sua vontade. Jesus chorou amargamente, chorou copiosamente diante dessa situação, porque as pessoas estavam com seus corações endurecidos. Que o nosso coração possa estar sendo moldado pelo Senhor. Que nós não venhamos nos acostumar com a vida religiosa, mas que nós venhamos ter o nosso coração voltado para amar e servir o nosso Deus. Para amar as pessoas, para servir as pessoas. Que as coisas não venham ser o foco principal, que a vida religiosa não seja o que motiva o nosso ser. Jesus chorou a primeira vez, compartilhando o seu sentimento, lá com a família de Lázaro. Jesus foi ao encontro daquela família, já tinha passado os dias, Jesus tinha um propósito, Jesus iria ressuscitá-lo, mas naquele momento Jesus, ele se compadeceu, ele viveu aquele momento. Essas lágrimas de Jesus ali com Lázaro, não é mentirosas, mas ele realmente sentiu a dor ali que aquelas pessoas sentiam, ele teve essa compaixão. Jesus se aproxima nesse momento de nós, ele é Deus, ele podia e ele fez, ele ressuscitou naquele momento Lázaro, depois de 3 dias ele ressuscitou a Lázaro, mas mesmo tendo esse poder, mesmo sendo quem ele era, ele naquele momento ele se sensibilizou, ele sentiu a dor, ele compartilhou a sua vida neste momento com aquela família. E agora nós estamos diante desse segundo momento que Jesus chora. O nosso texto de hoje vem a ocasião que ninguém espera. Alguém espera diante de uma festa alguém começar a chorar tristemente, diante de uma celebração. Onde Jesus está nesse exato momento? Jesus está adentrando a cidade de Jerusalém. Jesus está nesse exato momento na sua entrada triunfal. Jesus está triste ali, porque os 2 povos que ali estavam, que era para adorá-lo, para conhecê-lo como Deus, o primeiro é o povo. O povo está lá, e qual é o interesse do povo? Fazer Jesus o rei, fazer Jesus o libertador político. Esse é o interesse do povo. Que Jesus possa suprir as necessidades, que Jesus possa dar pão para os soldados enfermos, que Jesus possa curar os soldados, restaurar, ressuscitar os soldados mortos. Então, um rei político, um rei poderoso que pode trazer vida aos soldados mortos, que pode suprir a necessidade daqueles que estão na guerra sem alimentos. Então, esse é o desejo do povo. Mas há um outro desejo, o desejo de ficar mansinho ali, ficar tudo em paz. Não, Jesus, manda os teus discípulos parar de cantar Hosana, manda eles pararem de dizer viva ao Senhor Jesus, manda eles parar. Por que eles queriam parar? Porque eles não queriam o confronto. Os soldados romanos estavam lá em cima, naquelas torres, eles vigiavam, e ali podia trazer grande prejuízo, e eles não queriam esse prejuízo. Os sacerdotes não queriam passar por essa situação. O povo tinha essa convicção no coração: vamos transformar em Jesus o nosso rei. Os sacerdotes, eles diziam: não, vamos calar Jesus, porque se Jesus continuar falando, os romanos vão vir sobre nós e virar problemas. Jesus chora, e chora de tristeza pelo que não se vê. Os olhos de Jesus
veem através do véu, através das máscaras. Jesus sabe que o entusiasmo dessa multidão não ia durar para sempre. Logo, essas mesmas pessoas que estão ali batendo palmas para Jesus, que estão ali tirando suas vestes e colocando para que Jesus passe, essas mesmas pessoas vão te estar dizendo: crucifica-o. Essas mesmas pessoas vão se levantar contra o Senhor Jesus. Jesus sabe disso. Que só querem fazer dele um rei. Mas isso não vai durar para sempre. Jesus sabe que a cidade está doente. E essa doença é uma doença de morte. Essa doença que está ali é uma doença para a morte. Jesus tem esse conhecimento. A sua doença é que eles não conheceram o caminho da paz. Onde Jesus está? Em Jerusalém, cidade da paz. Mas na cidade da paz está faltando paz. Ai daqueles que dizem paz, paz, onde não há paz. Onde não há paz. E aqui, amados, nós estamos num contexto onde há uma falsa paz. Há a paz romana. A paz romana está estabelecida, imposta pela espada. Tem a paz dos comerciantes, que precisam de paz para fazer os seus negócios. Tem a paz religiosa, que permite que o templo continue funcionando. Essa paz está estabelecida, mas essa paz não é a paz de Deus. Jesus vê a cidade com um olhar profético. Ele vê que ela não tem paz, que a paz que realmente importa não está na cidade, não está naquelas pessoas. Eles precisam de paz, a paz de Deus. A cidade está cega, a cidade se encontra surda, cega e surda. Ela vê, a cidade vê, as pessoas estão vendo o Senhor Jesus ali, mas não enxergam. Elas ouvem, mas elas não escutam. Ela foi visitada por Deus e não conheceu o tempo da sua visitação. Aquelas pessoas todas estavam ali querendo fazer de Jesus rei, um rei político. Os sacerdotes queriam manter a paz, porque os negócios deles estavam bem, estava a polpa. Estava tudo muito bem. Mas não é essa paz que Jesus quer trazer para o seu povo. É uma paz que excede todo conhecimento. É a paz que transforma a vida do homem. É a paz que só o Evangelho pode trazer ao coração. É uma transformação de vida. A cidade procura tapar a sua miséria e a sua injustiça oculta com cerimônias no templo. As pessoas se reuniam no templo e as pessoas cantavam e louvavam e procuravam ali satisfazer, mas na verdade o que elas estavam fazendo era apenas maquiando a situação na qual elas se encontravam. Porque não havia um encontro com Deus, porque na verdade aquelas pessoas estavam tão perto de Deus que elas podiam até tocar no Senhor. Uma mulher imunda, há 12 anos, ela ousou enfrentar todas as barreiras, todas as dificuldades para tocar na orla. Enquanto Jesus passava, tocar no Senhor Jesus. E aquela mulher foi curada ao ponto do Senhor Jesus parar, olhar para trás e dizer: quem me tocou? Porque senti que de mim saiu o poder. Amados, o Senhor Jesus estava ali no meio do povo e o povo não o via. O povo não desejava tocá-lo. O povo só queria satisfazer a sua vontade. Só queria ver a sua vontade realizada e a vontade de Deus. E os propósitos do Senhor.
Só a paz que eles tinham era a paz romana, era a paz do comércio, era a paz da vida diária, mas não era a paz de Deus. Eles não conheceram, eles se enganaram, eles só queriam transformar Jesus no Jesus político. Mas na realidade, eles não sabiam o que estava ali acontecendo. Querido, quantas vezes, num dia como hoje, num domingo, nós levantamos na nossa casa, tomamos banho, lanchamos e saímos em direção a esse lugar, mas sem parar para ter a real noção do que nós viemos fazer aqui. Sem parar para entender qual é o propósito que nós temos de estar nesse lugar. Jesus nos chama nessa manhã para que nós venhamos parar e pensar o que nós estamos fazendo aqui. Eles não sabiam. Eles não conheciam a hora que Deus chegou, tão perto deles que eles podiam tocá-lo. Hoje nós não podemos tocar no corpo de Jesus fisicamente, mas nós podemos ter um encontro espiritual com o nosso Senhor. Nós podemos fazer desse momento um momento de contrição, de quebrantamento, de adoração. Esse momento de buscar a transformação das nossas vidas. Esse momento de pararmos para entender que nós nada sabemos e que nós de tudo dependemos do nosso Senhor. Que Ele é o Rei da nossa vida, o nosso Deus. Ele nos chamou, nos convocou para sermos igual a Ele, para andarmos com Ele, para apresentar dele para as outras pessoas. A cidade de Nínive, lá com o profeta Jonas, até os cachorros, os animais, todos jejuaram, todos buscaram a face do Senhor. Assim devia ser uma confissão de pecados, uma busca de conhecer o Senhor Jesus, de receber o evangelho da graça para aquelas pessoas, para nós. Nós devemos buscar mais do nosso Deus. E Jesus vê a miséria escondida, Ele vê a injustiça oculta, Ele vê o futuro, um futuro que vai revelar sem misericórdia a doença daquela cidade. Jesus está ali, Ele chora, porque Ele está vendo o que vai acontecer com aquela cidade. Jesus está ali, Ele continua ali, pregando o evangelho, falando a verdade libertadora para aquelas pessoas, para que elas se arrependessem, para que elas buscassem a face do nosso Deus. Mas cada um caminhava segundo os seus próprios propósitos. A doença da cidade vai se revelar, a falta da paz, quando já não haverá mais remédio, quando já será muito tarde. Jesus está vendo, naquele momento, o que iria acontecer quando muito tarde. E Ele diz: se conhecesses por ti mesma, hoje, o que há devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Isso está agora oculto aos olhos daquelas pessoas. Jesus vê a visão horrível de uma cidade cercada por trincheiras, rodeada de todos os lados por inimigos sedentos de sangue. Pessoas que ali queriam fazer o mal. Vê os muros e as casas arrasadas, vê o templo destruído, os habitantes assassinados. Não deixarão em ti pedra sobre pedra,
porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Jesus chora por Jerusalém. Amados, pode uma cidade inteira ser convertida? Pode. A cidade de Nínive é um exemplo para nós. Jesus nos mostra a sua sensibilidade ali no meio daquelas pessoas, com seus corações endurecidos, cegos, surdos. E Jesus está ali no meio e ele é compassivo, ele se sensibiliza daquela necessidade. Assim como também lá em Mateus capítulo 9, no verso 36, ele diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O Senhor Jesus compadece dos necessitados. Por que se entristecer por causa da multidão? Porque, pastor, nós devemos estar agora colocando o nosso coração de Deus, olhando para a nossa nação, olhando para o nosso Brasil, olhando para a nossa cidade. Por que nós devemos orar? Porque é a maneira que Jesus pensa, é a maneira que o Senhor Jesus trabalha. Ele olha para a multidão, assim como ele olhou para Lázaro. Jesus, ele contempla e a todos. Assim deve ser o meu e o seu coração. As lágrimas de Jesus nos faz pensar, nos leva a uma reflexão. Quando foi a última vez que eu chorei pela minha cidade? Quando foi a última vez que você saiu do seu bairro, deu uma volta, viu as necessidades, orou? Quando foi a última vez que você olhou e viu as necessidades das pessoas? Será que nós temos ficado tristes diante de tudo que está acontecendo à nossa volta? Você tem estado triste? Aqui pertinho de nós tem 2 projetos sociais. Um que é acompanhado pelo nosso irmão Wellington, né, que fica aqui. Graças a Deus sempre tem alguns irmãos participando. Tem outro que tem bem mais pessoas, um pouquinho mais para cá da prefeitura. Como nós temos passado por essas pessoas? Passado e recriminado? Olhado e pensar, será que eu tenho oportunidade de levar uma palavra para essas pessoas? Será que eu posso procurar o Wellington e ver alguma forma de ajudá-lo? De estar com ele nesse trabalho? Isso tem entristecido nosso coração perante Deus? Essa falta de paz. Fiz um curso de capelania e a professora conta a história que ela foi em uma cidade visitar uma igreja, e chegando lá a igreja era rodeada de moradores de rua. E ela perguntou para um dos pastores: como vocês lidam com essas pessoas ali fora? E o pastor olhou e disse: pastor, nós fechamos os olhos, passamos bem rápido, fechamos a porta. É irônico, mas será que muitas vezes não é assim que eu e você estamos agindo? Será que muitas vezes nós também não estamos agindo dessa forma? Somente com medo, mas não com tristeza no nosso coração, não com oração pela vida dessas pessoas? Amados, um dia eu tive nessa situação. Um dia eu estive nessa situação. Estou aqui pela graça de Deus. Não tem nada que eu venha falar de mim para me engrandecer. Não, é graça. Graça de Deus. É Deus que salva, é Deus que fala o coração.,. Deus usa pessoas como você.
para se compadecer de pessoas que estão lá, como eu estava. É você. Talvez o mais simples, talvez o mais pobre, talvez o que acha que tem menos. A irmã Isaíra, que é membro aqui da IPF, ela sempre diz uma frase assim: ninguém é tão pobre que não tenha algo que possa dar para outra pessoa. Nós sempre podemos ajudar outras pessoas. Nós sempre temos condição de ajudar outras pessoas. Então, amados, será que nós temos nos entristecido ao ponto de ir ao encontro dessas pessoas e fazer o que Jesus fazia? Temos nos preocupado com a salvação do mundo pela grande tribulação que virá sobre este mundo, porque todos nós sabemos que virá a grande tribulação para o mundo. E será que nós estamos olhando para esse mundo e compartilhando com eles o que Deus compartilhou conosco? Porque se eu e você estamos aqui nessa manhã, é porque a graça de Deus de alguma forma alcançou os nossos corações. E nós podemos sim ser um instrumento nas mãos de Deus para salvar vidas. Não somos nós que salvamos, mas nós temos que nos colocar à disposição de Deus, para que por meio da graça dele, a sua palavra, encontre essas pessoas e toque o coração dessas pessoas. Ou será que nós estamos vivendo apenas para nós mesmos? Jesus chora ao olhar para Jerusalém. Ele não voltou as costas àquela cidade perdida. Ele não parou para se conformar. É inevitável. Pastor, é inevitável. Essas pessoas estão aí sempre. Elas sempre vão ficar aí. A gente ajuda e elas voltam. Graças a Deus. Eu estou com quase 20 anos. Irmã Terezinha ali me conhece. Meu professor ali também. Foi um dos meus primeiros professores de escola bíblica quando vim aqui para a IPF. É Deus, mas Ele vai usar você para fazer a diferença. É Deus, mas Ele vai usar você. Não devemos nos conformar, porque isso é inevitável. Ele entrou na cidade doente e vai à origem deste mal, que está tirando a paz da cidade. Meus irmãos, a essa geração estava oculto o preço da paz. Embora que Isaías capítulo 53, e foi a aula que o meu professor, a primeira aula dele, foi Isaías 53. A primeira aula dele, me lembro como se fosse hoje. A revelação de Cristo Jesus, tirando o nosso pecado. O castigo que estava sobre os nossos ombros, sobre nossas vidas, Ele levou sobre si. Eu ia ler o texto, mas eu vejo que a hora já está avançada. Depois lê em casa, Isaías 53. O que Jesus fez por você. Ele foi rejeitado por amor de você. Meus irmãos, hoje essa verdade está aqui descortinada, sem véu. Não há véu nenhum. Talvez você que está agora me ouvindo, se ache uma pessoa boa, que não faz mal para ninguém, mas que está vivendo em função apenas de você mesmo, da sua família, de cuidar das coisas do seu interesse. Talvez você é uma pessoa assim, que está cuidando do que é do teu interesse, e acha que está tudo bem, não faz mal para ninguém. Eu quero chamar você, eu quero que você pare e pense. Será que é a Jesus que você está seguindo? Será que é o Senhor Jesus que você está seguindo? Onde está o nosso amor que nos leva a chorar pelas almas?
Onde está o nosso amor que nos dá compaixão, que nos faz compadecer, que nos leva a banhar os nossos rostos de lágrimas? De nos preocupar com as pessoas, de entender que nós fomos chamados para servir. Aqui dentro da igreja e lá fora. Quando você bota o pezinho lá fora, você é um missionário de Deus. A sua mina que Deus deu para você, ela começa a brilhar, porque você tem que usar essa mina. E quanto mais você usa essa mina, mais ela multiplica, e mais você vai ter condição e capacidade de ser um instrumento de Deus na vida das pessoas necessitadas lá fora. Quanto mais você se colocar à disposição, mais Deus vai te honrar, e mais Ele vai te dar, e mais Ele vai te exaltar. Aquele que não tem nem o que tem, lhe será tirado. Foi o que Jesus disse há poucas mensagens atrás. E aquele que muito tem, lhe será dado mais. Que eu e você possamos fazer parte desses que recebem mais e se colocam cada vez mais à vontade de servir. Não somos prontos, não estamos prontos, não somos perfeitos, não vamos ser perfeitos. Mas temos essa missão: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Começa na tua casa, começa na tua vizinhança, começa em volta da igreja, começa a ser um instrumento de Deus, se coloca na disposição de Deus. Eu quero finalizar com a leitura de 1 João 3,16, que diz assim, 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Aí o que? Diz o resto? E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe e nos dê essa coragem de dar as nossas vidas até o fim, como o Senhor Jesus entregou até o fim, para que outros sejam alcançados pela graça de Deus. Que Deus abençoe. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.